Quando a gente vai ensinar habilidades sociais para alunos que têm autismo, ou para qualquer outra pessoa, na verdade, a gente tem que transformar essa habilidade em comportamentos mais observáveis, né? Dividir em passos menores e tudo mais. Esse processo a gente chama de análise de tarefas. E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Como fazer uma boa análise de tarefas para habilidades sociais. A ideia da análise de tarefas é que os passos que vão ser executados dentro daquela habilidade fique claro, né? Tanto para o aluno quanto para quem está ensinando. Cuidador, professor, terapeuta. Seja quem estiver ensinando, tem que saber direitinho o que vem primeiro, o que vem depois, né? E, principalmente, na análise de tarefas tem que estar claro o que vai estar no começo daquela cadeia e o que vai estar no final da cadeia. Então, o que vai controlar a primeira emissão do comportamento e o que do primeiro comportamento daquela cadeia, né? E o que vai reforçar toda a cadeia no final. A análise de tarefa é justamente isso, pegar essa habilidade que é complexa e dividir em passos menores. De forma geral, eu acredito que tenham 5 passos que possam ser aplicados para que você faça uma boa análise de tarefas, tá? Eu vou falar sobre cada um deles. Tá aparecendo aí na tela para vocês, ó. Mas a primeira coisa é especificar qual o objetivo que você quer com aquela habilidade. Então, por exemplo, a ideia é, sei lá, eu quero que meu aluno saude as pessoas quando chega no ambiente. Então ele diga oi, né? Assim que vê um coleguinha. Ou eu quero que ele aceite não, quando eu diga não, né? Enfim, que ele fique bem comportado quando eu diga não, porque ele não entre em frustração, em crise ou algo assim, né? Então eu tenho que especificar bem essa habilidade. Logo depois, eu tenho que identificar quais são os componentes que compõem essa habilidade. Então, falando do exemplo da saudação, né? Para ele saudar alguém, sei lá, ele tem que acenar, ele tem que dizer oi, né? Ele tem que olhar para a pessoa do ambiente, enfim. Então eu tenho que saber quais são os componentes que compõem aquela habilidade, né? Mais ampla. Aí logo depois eu tenho que declarar esses componentes de um jeito que fique observável, né? Que o aluno consiga saber ou que o terapeuta também consiga saber. Por exemplo, eu não posso colocar como um passo tipo assim, o aluno deve pensar em estar atento, sabe? Então, esse é um tipo de coisa que é muito complexa, é muito abstrata, que é distante. O aluno não tem muito controle sobre isso. Agora, você pode simplesmente reduzir para termos mais observáveis, né? Por exemplo, o aluno deve direcionar o corpo para a pessoa que está no ambiente. Ou o aluno deve olhar no olho da pessoa que está no ambiente, sei lá. Enfim. Então, isso são passos mais observáveis, né? Fica mais claro do que passos que estão, sei lá, às vezes em um nível muito encoberto, que nem o próprio aluno tem controle, ou que o terapeuta não sabe, enfim. Então, é sempre melhor transformar em termos mais mensuráveis. Aí depois que você fez tudo isso, vai para o passo 4, que é sequenciar, colocar na ordem, né? Então, o que é que eu tenho que fazer primeiro na hora de fazer a saudação? Eu tenho que olhar para a pessoa, começa por aí, né? Direcionar o corpo para a pessoa. Depois dizer oi e depois acenar, né? Esses passos, na verdade, eles são definidos de acordo com alguns critérios que a gente vai ver já já, né? Mas ele varia muito de acordo com a pessoa, com a cultura, com a habilidade que está sendo ensinada, né? Mas a sequência dos passos é importante. E por fim, verificar o reforçador final, né? Então, como eu falei para vocês, tem que saber o que é o SD inicial, qual é o primeiro estímulo que vai fazer com que o passo a passo se inicie, né? E também qual é o reforçador final. Por exemplo, o reforçador final de uma saudação, se for um reforçador natural, é a outra pessoa responder, né? A outra pessoa dizer, oi, fulano. Então, você pode, na hora que ensinar a cadeia, você dizer assim, ó, você só vai parar todos esses passos quando a pessoa disser, oi, fulano, por exemplo. Enquanto a pessoa não falar com você, ou se a pessoa ainda não te ouviu, sei lá, você pode persistir na comunicação, continuar falando, né, até que ela lhe ouça. Ou se a pessoa está desinteressada em você, você, enfim, não precisa insistir, né? Essas minúcias aí, todas se baseiam no reforçador final. O reforçador natural de uma saudação é alguém responder, né? Então a gente tem que basear nisso. Mas tem cliente que não vai responder para reforçador natural, vai precisar de um reforçador artificial ali, né? Um brinquedinho, um elogio, sei lá, algo do tipo, né? Que faça com que aquele comportamento fique forte antes de ficar naturalizado. Mas, em geral, os 5 passos são esses. Então, olha só, tá aparecendo aí na tela para vocês. Um exemplo aplicável, né? O exemplo aqui era cumprir instruções, ou seja, seguir instruções, que é uma habilidade social bem básica, né? Aí os passos ficaram olhar para a pessoa que instrui, reconhecer que ouviu, né? Dizer, entendi, tá certo. Depois, começar imediatamente o que a pessoa pediu, né? E se manter concentrado na tarefa. E por último, avisar a pessoa quando terminar. Né? Terminei, tem alguma outra coisa? Então, esses foram passos estruturados, né? Como eu falei, esses passos mudam muito, vamos ver como é que a gente define esses passos, né? Por que tem que ser esses passos necessariamente? Bora dar uma olhada em como fazer uma boa análise de tarefas. Então, 6 dicas principais para tornar uma análise de tarefas mais objetiva, mais adequada, né? Primeiro dos passos, tá aparecendo aí na tela também, colocar-se no lugar do aluno, tá? A ideia é que você exercite com empatia. Se eu fosse esse aluno e fosse enfrentar essa situação, o que eu faria? Como eu teria que agir? Né? Então, você fazer esse exercício de empatia, se colocar naquela situação social que o aluno vai enfrentar, vai te ajudar
a ter uma visão geral de quais passos são necessários ou não. A segunda coisa que você tem que fazer é observar situações do cotidiano, né? Então, você mesmo começar a observar seus próprios comportamentos. Quando eu vou saudar alguém, o que que eu faço? Eu aperto na mão da pessoa? Eu só aceno de longe? Eu dou um abraço? Enfim, isso varia muito de pessoa para pessoa, né? Então, você tem que observar o seu comportamento para também saber o que é que se faz mais comumente, o que é natural ou não, dependendo da interação, né? Enfim, então é importante observar. Na hora que for descrever, uma terceira dica, é sempre usar verbos de ação. Ó, até alguns exemplos aqui, ó. Pensar, fazer, dizer, evitar. Então, são todos verbos no infinitivo que facilitam para, na hora que o aluno vai executar, ele pensar em ações concretas, né? Por exemplo, se você só coloca aqui uma descrição, tipo, tenha paciência. Tenha paciência, apesar de ter um verbo ali, né, de uma ação, mas ela é uma descrição mais abstrata do que, por exemplo, permaneça esperando enquanto a pessoa fala. Sabe? Essa é uma descrição muito mais precisa. Usa o verbo de ação, está fazendo com que o aluno consiga observar bem melhor ali o que está sendo feito, né? E o que está sendo passado para ele. Quarta dica é você testar os passos você mesmo. Fez a análise de tarefa? Antes de ensinar para o aluno, testa você os passos. Vê se faz sentido, vê se é lógico fazer aquela tarefa daquele jeito. Então, faz sentido eu primeiro olhar para a pessoa para depois acenar? Faz, né? Agora, isso obviamente tem que ser testado. Você experimenta ali com algum colega de trabalho, com um familiar, enfim, pode exercitar e fica à vontade para errar nesse momento, antes de passar para o aluno. Sempre inclua, sempre que possível, né? Inclua dicas visuais, táteis. Por exemplo, você pode colocar uma dica visual que eu uso bastante, é uma dica de rotina, tipo uma agendinha visual. Mas ela é bem comum, ó, que está aparecendo na tela, inclusive, é uma dica para atividades de vida diária, né? Para, por exemplo, nesse caso aí, lavar as mãos. Pode ser usado algo bem parecido para as habilidades sociais. Vocês podem, por exemplo, colocar uma fotinha de um olho para indicar que é hora de fazer o contato visual. Depois uma fotinha de uma mão para indicar que é hora de acenar. Enfim, então as imagens vão representando ali cada um dos passos que deve ser executado. A vantagem disso é que o aluno consegue fazer sem a ajuda do terapeuta. O terapeuta fica menos necessário, né? Porque, por exemplo, o terapeuta produziu isso uma vez. Entregou para o aluno, ele pode levar para a escola, para o trabalho dele, sei lá, dependendo de qual seja a idade do seu aluno, né? Mas ele pode levar para qualquer lugar que ele vá, sem precisar que você esteja ali presente no ambiente para ajudá-lo, né? Sexta e última dica, considere sempre reforçadores naturais e até mesmo reforçadores visíveis, que sejam mais observáveis pelo aluno, né? É sempre bom que o aluno tenha o que a gente chama de autossatisfação, que ele observe que fez aquele comportamento e que o próprio fato de observar fazendo aquilo, ele já fique contente. Né? Isso é muito bom. Porém, para alguns alunos e para quem está começando a exercitar habilidades mais difíceis, talvez reforçadores mais tangíveis mesmo vai ser interessante. Então ele executa tudo aquilo e no final tem, sei lá, direito a um tempo no parque, ou tem direito a assistir um vídeo comigo, um vídeo que eu gosto, que ele goste, né? Ou sei lá, fazer qualquer outra atividade que ele goste, né? Ou receber alguma recompensa específica sobre isso. Enfim. Novamente, isso é importante no começo da intervenção. A ideia, depois de um tempo, é que fique naturalizado, que a própria ação gere reforçadores naturais no ambiente. Mas de início, talvez você vai ter que usar muitos reforçadores visíveis ali, tangíveis, né? Bem, a ideia geral do vídeo era essa. A gente tem um monte de post no nosso Instagram. Se você não conhece ainda, vê lá. Já tem um monte de rios que a gente falou sobre habilidades sociais. Falamos também sobre regulação emocional, RFT, HML, um monte de coisa, tá? Então, vai no nosso Instagram. Se você quiser ver mais vídeos também aqui na nossa playlist, tem vários vídeos falando sobre habilidades sociais, sobre treino na escola, um monte de coisa também. Então, confere o nosso canal. E se você quiser ver mais vídeos parecidos ou quiser dar sugestões de outros vídeos, comenta aqui embaixo, que a gente está sempre lendo nossos comentários para atender o desejo de vocês. Um abraço e até a próxima.